eu não vejo que essa promessa do Michael tenha sido oportunista, não. Eu acho que ele realmente gostou do Flamengo ali enquanto ele esteve aqui. Eu lembro quando ele se despede, ele até se emociona lá na Flá TV, ele faz tem um videozinho lá na Flá TV, não sei se ainda tá lá, mas tinha. Foi um jogador que demorou para engrenar, mas quando engrenou realmente fez boas atuações. Mas também ele é o jogador que não faz aquele gol contra o Palmeiras, né, na final da Libertadores de 2020, 20 ou 21, não me lembro mais. Acho que foi, enfim. Foi 21. Foi 21, né? O quê? Mas que o Michael não faz aquele gol contra o Palmeiras. 21, pô. 21. Foi 21. Não. Mas assim, hoje, cara, se ele vem pro Flamengo, eu acho que ele acabaria vindo para receber um salário menor do que o Bruno Henrique recebe. E assim, não tô nem comparando os dois jogadores, é porque as notícias, ou melhor, os assuntos, porque eu não sei nem se são notícias ainda, né? Mas assim, os assuntos, eles emergiram na mesma época, no mesmo momento. E até faz sentido, né? É na época de abertura da janela de transferências que isso vai começar a ganhar um pouco mais de peso aí no noticiário dos clubes. E quando se trata de Flamengo, isso realmente acaba sendo um pouco mais exagerado. Não estou comparando o Michael e o Bruno Henrique, mas caso ele venha, eu acho que ele viria até por um salário de repente menor do que o do Bruno Henrique, porque o salário do Bruno Henrique hoje em dia é um salário galáctico ali no Flamengo, e ele viria para fazer uma função que o Bruno Henrique hoje tem dificuldade, mas corriqueiramente ele é improvisado ali, que é pela ponta direita. A gente não teria um canhoto pela ponta direita, né? Diferentemente de, por exemplo, quando a gente joga com o Luiz Araújo, o que permite, por exemplo, uma finalização ali de vez em quando. Mas a gente ganha um jogador que não é exatamente o melhor tomador de decisão do futebol mundial, mas ele é um jogador que é confiante, tem drible, tem velocidade, geralmente ele consegue superar mais de um marcador, e isso principalmente para esses jogos em que o Flamengo pega um Amazonas da vida e os caras colocam 11 jogadores atrás da linha da bola, é importante você ter um cara que consiga ter o improviso como a sua arma principal ali para superar um, dois marcadores que estão fazendo uma linha baixa, que dali você cria uma nova possibilidade de jogo, porque aí você começa a desorganizar também a linha de defesa do adversário. Então eu não sou contra a ideia do Michel voltar para o Flamengo. Ah, você tem acompanhado o futebol árabe? Porra, é óbvio que eu não tenho acompanhado, mano. Eu não vejo futebol árabe. Mas vamos lá, a gente pode olhar os números dele e estabelecer algumas conclusões. Por exemplo, nessa temporada atual, ele jogou 33 jogos e 28 foi como titular e a minutagem dele por partida é 74 minutos. Então, assim, ele é considerado um titular no time do Al Hilal. O Al Hilal está querendo negociar ele, não é porque está insatisfeito com o jogador, pelo que parece, é porque existe um regulamento que impede os estrangeiros de serem infinitos na escalação do time dos caras. Então, já que está chegando um estrangeiro, eles estão escolhendo alguém para sair. E, como disse a notícia aí, como vai ser uma substituição por função, faz sentido o Al Hilal não se desfazer dele, mas precisar negociar o jogador por conta da redundância da função. É um jogador não tão envelhecido, tem 28 anos, então assim, se viesse para o Flamengo no meio desse ano agora, eu acho que daria tranquilamente para o Flamengo pensar nele jogando no Flamengo, claro, se tiver nível para isso, né? Mas jogando no Flamengo pelos próximos, pelo menos 3 anos aí, até completar seus 31, chegar perto dos 32 ali. E aí teria uma longevidade maior do que a do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique renovou já um pouco bem mais velho. Então não sou contra a ideia do Michel vir para o Flamengo, não, cara. Eu sei que muita gente vai ser contra a ideia dele vir, até por ele, de alguma maneira, ser folclórico e achar que o Flamengo não tem mais espaço para jogador folclórico, mas eu não acho que ele é só isso, não. Eu acho que ele é um jogador útil também. Então, já que ele é útil, o Tite pediu um jogador para função. Ele é um jogador que traz uma possibilidade de jogo diferente da que a gente tem hoje, porque ele não é canhoto, então ele consegue, de repente, entregar alguma profundidade ali, já que o Varela tem subido pouco ao ataque na maioria das vezes. É um jogador que não tem dificuldade em fazer associações rápidas ali, porque ele é um jogador de improviso essencialmente. Tem até gol de cabeça se tu olhar. Então, assim, isso para um cara que tem, sei lá, 1,60 de altura, tem gol de cabeça, pelo menos ele dá a indicação de que ele é esforçado para tentar fazer gol, né? E se ele é esforçado para tentar fazer gol, ele pode ser esforçado para tudo. O Michel no Flamengo era esforçado, ajudava na recomposição. Então, assim, eu não consigo ver com
com repúdio à ideia dele vir para o Flamengo, não. Eu gostaria de tentar até, inclusive. Eu tentaria também, Renanzinho. Mas tem que lembrar que uma frase que o Bigode sempre diz, né? Que foram, sei lá, 2 anos de Michael no Flamengo, só que foram 6 meses de bom Michael no Flamengo, né? Então foi foi 1 ano e meio praticamente aí de uma contratação que foi cara e que não estava valendo a pena, não estava se fazendo valer. E depois, nos últimos 6 meses, ele recuperou muito o futebol dele, né? Principalmente com o Renato. Chegou a ser um dos destaques da equipe e aí rapidamente foi vendido lá para o mundo árabe. Então, assim, qual o Michael que seria repatriado? O Michael que passou pelo Flamengo ou o Michael do Al Hilal? Que ainda assim, na minha opinião, tem jogado bem fora, tem jogado bem lá no time árabe, só que eu ainda teria um pouco mais de cautela. Questão de salário, principalmente. Não seria um jogador que me enche os olhos dessa forma, não. Até coloquei no Twitter hoje. Falei, pô, eu aceitaria o Michael? Eu aceitaria, tranquilamente. Agora, não, calma lá, galera. Nessa Coca-Cola toda também não. Mas eu aceitaria se tivesse um preço mais maneiro, Renanzinho. Tem que olhar essa situação também do Michael, né? Os números do Michael pelo Flamengo, por exemplo, de janeiro de 2020 a janeiro de 22, foram 105 partidas, 23 gols e 14 assistências em 105 jogos. Né? 52 partidas pelo Brasileiro, 14 pela Libertadores, 8 pela Copa do Brasil, 21 pelo Carioca e 10 por Supercopa, Recopa e outros torneios. Títulos conquistados: Campeonato Brasileiro de 2020, Supercopa do Brasil de 2021, Recopa Sul-Americana de 20, Campeonato Carioca 2021. Os números de Michael. O Michael vinha atuando, Renan, de ponta direita no Al Hilal, né? Que é exatamente uma carência no futebol do Flamengo atual. Visando essa situação atual do Michael no Al Hilal, de vir jogando na ponta direita, ele não seria mais esse substituto, por exemplo, do Bruno Henrique, que é um ponto esquerda, né? Juntamente com o Cebolinha, que são os dois ali que seriam os concorrentes de Michael, caso fosse como ponto esquerda.